Olá, esse vídeo então vai ser sobre os métodos do gradiente e embora eles não sejam muito usados para sistemas de equações lineares, eles são bastante usados em sistemas de equações não lineares, que será o nosso próximo assunto, e também podem ser úteis quando nós lidarmos com matrizes muito grandes, porém esparsas, com um número grande de zeros. Essa situação de matriz esparsa é bastante comum na solução de sistemas de equações diferenciais, que também vai ser um assunto futuro dessa disciplina. Então vamos relembrar o que são os métodos iterativos. Os métodos iterativos, essa maquininha seria então algum desse método, ou Gauss, ou gradiente, Jacobi, etc. E funciona da seguinte maneira: você entra com um valor tentativo, usa o método que te retorna um outro valor, que se você não estiver satisfeito, você pode colocar aqui dentro de novo, sai outro valor, e isso aí, tantas vezes você coloca, você espera que esse resultado seja melhor do que o anterior. Então esse é o princípio de um método iterativo para a resolução de um sistema de equações. Então vou começar apresentando o método do gradiente, ou da descida máxima, ou da descida mais íngreme. Em inglês é o steepest descent, que é como mais conhecido. E o que você tem que resolver então é um sistema de equações lineares, representado aqui pela matriz A, o vetor das minhas variáveis x e o vetor dos termos independentes b. Então o que a gente faz é, você começa com o valor tentativo x0, coloca no sistema, retorna um resíduo, quer dizer, a diferença entre o que você esperava que fosse a resposta exata e o que saiu do seu sistema de equações. A partir daí você cria um novo x1 a partir do x0, né, somando algum vetor v aqui com um passo lambda, uma intensidade de passo lambda, recalcula o R1 e você espera que esse resíduo R1 seja menor do que o R0, você esteja mais próximo da solução exata. O problema aqui é como é que eu escolho quem é esse lambda v, qual o tamanho do passo e que direção que eu vou dar, aqui representado por esse vetor v. O objetivo da escolha do lambda v é você obter um resíduo no passo posterior menor do que o resíduo do passo anterior. Uma maneira eficiente de escolher esse lambda v é então o método do gradiente. Antes disso eu vou apresentar para você uma outra definição, que é a de formas quadráticas. Então você imagina que você tem uma função f de x que seja dada por isso aqui. 1 meio de um vetor x transposto a x menos b transposto x mais c. Você observa que a x menos b é o sistema que a gente quer resolver. X a x, isso a gente fez nos vídeos passados, são os testes para saber se uma matriz é definida positivo. E a gente sabe que daqui saem termos quadráticos em x, porque multiplica um x1 daqui, com x1 daqui dá um x1 quadrado, x1, x2 e assim por diante. Por isso que a gente chama de formas quadráticas. Explicitamente, se a gente abrir o A na forma de matriz e o x na forma de vetor, o que a gente obtém é meio, esse meio ainda não expliquei porque que aparece, do somatório de I e J, de A e J, xi, xj menos somatório de bi, xz. Essa então é a representação desses produtos de matrizes e vetores por vetores. Já o gradiente de f de x é dado aqui, já que essa é uma função do vetor x, como um vetor que tem as derivadas dessa função f de x em relação às suas variáveis. Por que o gradiente aparece aqui? É só lembrar do cálculo, o gradiente é a direção da maior variação dessa função f de x. Por que isso pode ser interessante? Vamos calcular essa primeira derivada em relação à primeira variável x1. Essa derivada derivando aqui no nosso somatório dá a soma com A1 JXJ a I1 XI e I1 meio aqui na frente. Tudo isso menos B1. A derivada em relação a x1 de f de x dá meio do somatório de A1J e aqui tem o AI1. Esse é para linhas, esse para colunas de XJ, XI. Essa expressão pode ser simplificada se a gente considerar que A, a nossa matriz dos coeficientes, seja simétrica. Vamos tratar primeiro desse caso especial. Se A é simétrica, o A1J é igual ao AI1, trocando linha por coluna. Então essas somas ficam iguais, porque esses índices do somatório são mudos. Aqui vai dar 2 vezes o somatório, por isso que aparece o meio, e isso daqui dá essa expressão agora abrindo o somatório. Essa expressão aqui é facilmente reconhecida. A derivada do f de x1, x1 é
é a primeira linha do meu sistema de equações A. Então, de uma maneira geral, se eu faço a derivada de f em relação a um xk, não mais só o x1, eu obtenho a késima linha do meu sistema de equações. Ou seja, o gradiente do f de x, montado daquela forma especial numa forma quadrática, é o ax menos b, exatamente o sistema que eu quero resolver. Truquezinho inteligente. A solução desse sistema é dado por ax menos b igual a zero. Ax menos b igual a zero é um ponto crítico desse gradiente de f de x, que ele pode ser então um ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão. Aqui a gente faz uma hipótese adicional. Se a matriz de Hess ou a hessiana do sistema, da minha função f de x, que é o conjunto das derivadas segundas da função em relação às suas variáveis e as derivadas cruzadas, essas derivadas aqui, se você deriva esse termo, o que você obtém é exatamente a matriz A. Olha só, se deriva em relação a x1, todos esses termos se anulam, sobra aqui só esse termo, e o AK1 vai ser a primeira coluna dessa matriz. Assim, se a matriz A do meu sistema é definida positiva, então eu garanto que esse ponto aqui, ax igual a b, é crítico e é um ponto de mínimo. Então vamos lembrar, o gradiente é a direção de maior variação e essa função f de x tem um mínimo. O mínimo dado pelo gradiente de f de x igual a zero, que é a solução do sistema que eu procuro. O gradiente é a direção do maior crescimento. Como eu quero achar o mínimo, o que eu devo fazer? Eu vou na direção do gradiente, só que no sentido contrário. Tá? Então essa é a direção preferencial para eu me mover ao longo daquela superfície f. E por enquanto, a única coisa que eu sei é que o mínimo dela coincide com a solução do sistema que eu quero estudar. Então a proposta é fazer um x1 ou xi igual ao x anterior mais lambda-v, aonde a direção agora é menos a direção do gradiente, porque como esse cresce, eu quero ir na direção em que ele decresce para tentar achar o mínimo. Qual o valor de x que dá o mínimo do gradiente. Então, fazendo um exemplo. Eu peguei uma matriz simples 2 por 2, porque eu posso representar essa forma quadrática no plano. Vejamos, se eu botar aqui o x1, x2 e o x1, x2 coluna do lado de cá, eu obtenho essa função, que dá essa coisa linda que está aqui. Um parabolóide que tem um mínimo, como era de se esperar, porque afinal essa matriz é definida positiva. O mínimo em x1 igual a 2, x2 igual a menos 2, que são as raízes. E aqui está o gráfico de contorno. Essa projeção do gráfico de contorno, onde essas linhas mostram as trajetórias onde eu estou equidistante da solução exata, essa representação vai ser bastante útil para a gente entender os métodos que eu vou apresentar. Essa representação que eu mostro aqui, x1 contra x2, é exatamente o valor das derivadas do f de x para esses valores desses pares x1 e x2. Então, por exemplo, aqui está zero, isso significa que isso é a raiz que eu quero encontrar. E se eu começo com um valor tentativo, por exemplo, aqui, a direção do gradiente é essa. Então, eu tenho que caminhar na direção contrária. Então, eu vou caminhar nessa direção e tenho que achar depois uma outra direção para que eu possa cair aqui. Com um ou mais passos, quanto menos passos, melhor o método. Tá? Então, vou andar ao longo dessa direção e agora eu preciso saber que tamanho de passo que eu preciso dar nessa direção para eu ficar o mais próximo da minha raiz. Para calcular esse passo, vamos lembrar que o meu x1 então é o x0 mais o lambda-v, que é a variação que eu quero causar. O gradiente de f de x0, que a gente calculou anteriormente, é o ax0 menos b, é a solução do meu sistema. Isso daqui é menos o sinal do resíduo R0, que é B menos AX0. Então, meu x1 é o x0 mais o lambda R0, porque eu quero andar na direção de menos o gradiente. Por isso, o sinal de mais se mantém aqui. Menos gradiente de F0 é o R0. Então, já tenho a regra de qual é a direção que eu devo andar. Fácil calcular, porque é o resíduo, que eu calculo a partir daqui. Eu só preciso calcular agora quem é lambda, qual é o tamanho do passo. Para calcular o lambda, o que eu quero fazer é qual direção do passo que eu minimizo o resíduo.
Então, para isso, eu derivo em relação a lambda, meu f de x1, que é o próximo passo que eu quero calcular, igual a zero. Essa derivada pode ser decomposta em duas pela regra da cadeia, a derivada de x1 em relação a lambda, que aqui é fácil achar, é o próprio R0. Esse aqui, se eu estender agora para todas as componentes, esse vai ser o meu gradiente de f no ponto x1, vezes o R0. Como isso aqui tem que ser igual a zero, significa que o gradiente e o resíduo têm que ser ortogonais. Então eu vou fazer caminhadas naquele meu espaço x1, x2, dando passos que são sempre ortogonais um em relação aos outros. Além disso, eu vou introduzir uma notação que eu vou usar nesse vídeo. Esse pontinho aqui é o produto interno. Ou seja, quando eu tiver o pontinho explicitamente colocado do produto de um vetor x vezes y, você considera que esse é a transposta de x vezes y. Tá? Eu vou fazer isso para poupar ter que colocar os índices de transposta e tornar a leitura mais fácil. Fazendo o próximo passo, então o gradiente do f de x1 é menos R1, como a gente viu por aqui. Como esses espaços R1 e R0 eu quero que sejam ortogonais, né, os resíduos, então eu posso calcular aqui o R1, eu substituo, isso dá R0, fazendo uma pequena manipulação algébrica aqui, eu consigo chegar a essa expressão, e aqui fica fácil, então, isolar quem é o lambda. É isso que eu quero saber, qual é o tamanho do passo. Então, o lambda, que é o tamanho do passo, é dado pelo produto interno dos vetores R0, R0, A, R0. Então, já calculei a direção, que é a do gradiente, é menos o resíduo, e agora eu sei qual é o tamanho do passo em função do resíduo. Então, o método acabou. Então, eu ando na direção do gradiente e procuro saber agora, para o próximo passo, a minha direção é aonde é que o gradiente é ortogonal a essa linha que eu andei. Observa aqui no gráfico. Aqui é esse ângulo entre o próximo gradiente e a linha. Esse aqui está aqui. Então, o ortogonal deve estar entre esses dois. Tem que ser algo aqui. Então, meu próximo passo vai ser ao longo dessa linha. Então, eu traço uma linha aqui. E aqui eu procuro aonde é que ele é ortogonal de novo. Aqui, ó. Imagina uma linha aqui. Aqui está para um lado, aqui está para o outro. O ortogonal deve estar aqui. Então ele vai andar assim, 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 até chegar aqui. É isso que acontece. Eu fiz isso para aquele sistema que eu apresentei 2 por 2. Eu começo com um dado valor x0, y0. Se observa que as caminhadas são sempre ortogonais, até chegar na raiz. Chega na raiz, mas com um número considerável de passos, né? Porque cada passo aqui vai ser cada vez menor. Então esse é o inconveniente do método do gradiente. Uma vantagem é que ele é menos sensível para a escolha do valor x0, mas ele precisa do número de passos, e esse número de passos é grande, principalmente à medida que se aproxima da raiz. Então, resumindo o método gradiente, a gente começa com o valor x0, calcula o resíduo, com o resíduo eu calculo o tamanho do passo, atualizo o meu próximo vetor x1, que é a minha proposta de solução do problema, né? Calculo um novo resíduo x1 e posso voltar para cá, calcular um novo lambda, calcular o x2, o resíduo 2, lambda x3, assim por diante, até que esse resíduo, por exemplo, esse é um dos critérios, seja menor do que a tolerância. Eu posso calcular, usar outro critério em que a diferença entre x1 e x2, que é o lambda R0, a norma disso daqui seja muito menor do que a tolerância. Então essas são as etapas para implementar o método gradiente. Eu preciso fazer aqui o produto de um vetor por uma matriz, uma função que a gente ainda não implementou, e esse resultado dá um vetor, que vezes um vetor dá um número. Vetor vezes vetor dá um número, então lambda é um número, como a gente pode esperar. Vamos voltar à nossa figura da dinâmica do método gradiente. Se observa que aqui tem um número grande de passos, principalmente aqui perto, como eu falei, mas esses passos deveriam ser desnecessários, porque já que ele anda só em direções ortogonais, no plano só existem duas. Ele poderia ter dado um passo até aqui e finalmente um outro passo até aqui. Se eu pegar a soma de todos os passos nessa direção e a soma do passo nessa direção, eu poderia chegar aqui com 2 passos, assim.
Um passo numa direção e um passo na outra. Isso aqui parece mais simples, mas o problema aqui é que eu tenho que saber, para calcular a solução exata, eu tenho que saber qual é a solução exata. Então não faz muito sentido. Então a gente vai tentar agora estender esse método para ser mais eficiente e evitar que eu dê passos na mesma direção. Para evitar dar passos na mesma direção, o que eu tenho que fazer é armazenar todos os passos que eu já dei e quando eu fizer um novo eu testo se eu já andei naquela direção ou não, senão eu tenho que fazer algum critério para procurar outro. O método gradiente conjugado, ele na verdade evita que você ande em direções nas quais você já andou, mas também evita que você guarde toda a história. Um passo vai depender só do anterior. Vamos ver como é que a gente consegue essa mágica. Então eu tenho o resíduo R0, que é o B menos AX0, que é idêntico ao método gradiente. Eu vou dizer que isso é meu vetor D0, a direção que eu vou andar no primeiro passo. Com isso eu calculo x1. Você nota que isso aqui é igual ao método gradiente anterior, porque afinal isso aqui é o resíduo. O α0 é igual ao método anterior, porque o resíduo é igual a D0. Até aqui não mudou nada. O método gradiente é igual ao método gradiente conjugado para essa primeira iteração. Aqui é que vem a modificação. Quando você calcular o R1, que é o B menos AX1, a gente vai dizer que ele é o R0 mais uma variação, tá? Um α0 a D0. Essa direção D0 é que eu tenho que determinar para os próximos passos, não para o R1 já está definido, né? Como é que a gente atualiza o D1, então, a seguir, a partir do D0? A saída é tomar o que a gente chama de uma direção conjugada. Agora, os passos, essas direções não precisam ser ortogonais, mas elas vão ser aortogonais ou conjugadas. Se observa que isso depende de A. A direção que eu vou andar no passo I mais 1 é ortogonal à direção dada por A vezes a direção anterior, tá? Se observa que essa não é ortogonal a essa, mas é ortogonal a isso aqui. A gente sabe que A aplicado a um vetor, uma matriz aplicada a um vetor, ela pode, por exemplo, mudar o tamanho do vetor, se esse vetor é um autovetor da matriz A, ou se não for, ele pode escalar, girar, esticar, né? Então aqui, esses vetores são ortogonais, DI mais 1 e ADI. Então, eles, DI mais 1 e DI, não são ortogonais. Eles são conjugados, e essa direção conjugada diz respeito à matriz que eu uso aqui. Eles seriam aortogonais, ortogonais a partir da matriz A. Eu vou mostrar que essa escolha faz com que a gente possa calcular todas as direções independente das anteriores, que era o problema que eu falei, da gente ficar armazenando todos os passos que deu numa direção. Para fazer isso, eu tenho que fazer a direção 1 ser o resíduo 1, mas agora de novo um novo número B1, um novo tamanho de passo, mas agora um passo nos D1, de B1, beta 1, D0. Aqui eu posso usar a condição de A-ortogonalidade ou a condição de conjugado, D1 a D0, D1 é dado por essa expressão. De novo eu faço uma álgebra, isso tem que dar zero porque esses são A-ortogonais, e eu tiro o valor de beta. Então esse é o método conjugado, já acabou. Olha só, chuta um valor x0, calcula o R0 que é o seu D0, a partir disso você calcula o x1, mas antes calcula o α0, calculo o meu R1, já está tudo calculado, o α0 e o D0, calculo o R1, a partir do R1 eu calculo o D1 utilizando esse beta, que depende do R1 que eu já calculei aqui e depende do D0 que eu calculei aqui. Se observa que a D0 aparece aqui e aparece aqui. Então, ao invés de fazer o produto de um vetor por uma matriz por um vetor por uma matriz e um vetor, de novo, eu vou tentar agora simplificar essa expressão para ver se eu consigo ser ainda mais eficiente. Mas o método já acabou de ser implementado. Para tornar isso mais fácil, vamos lembrar então que o resíduo 1 é o resíduo 0 menos o α0, o AD0. Então esse AD0, aquele termo que aparece um montão de vezes,
na expressão do beta e na expressão do alfa, ele pode sair daqui, é R1 menos R0 alfa 0. Agora a gente vai usar uma condição que é esses R1 e R0, os resíduos são ortogonais. Então eu calculo o beta, vamos ver, se eu substituir AD0 por essa expressão aqui, vou substituir em cima e embaixo, então os alfa menos 1 sobre alfa 0 cortam, não vai ficar dependendo do alfa. Fico com essa expressão. Aqui R1 é diferente de 0 e R1 dot R0, esses caras são ortogonais, isso dá 0. Da mesma maneira, o D0 R1 dá 0, mas o D0 R0 não dá. Então fica o B1 uma expressão mais simples, em vez de vetor, matriz, vetor, vetor, matriz, vetor, fica vetor, 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 vetor. A razão entre eles para te calcular o número. Essa expressão é mais fácil. Então o método gradiente conjugado fica, começa com x0, calculo o D0, essa expressão aqui eu botei só porque eu vou usar futuramente, mas o D0 está calculado aqui, calculo o alfa 0, calculo x1 usando o alfa 0 e D0 que você acabou de calcular, calculo R1 substituindo no seu sistema de equações, calculo beta a partir desse R1 que eu obtive e calcula de novo a nova direção I mais 1. Calculando essa direção, eu volto aqui no A, no passo 4. Tendo calculado a direção, eu volto para o passo 4, calculo o novo alfa 2, o x2, R2, I2, beta 2, D2 e assim por diante, e vou repetindo isso daqui até que ou a norma de RI, depende se você está interessado na solução ou no valor das raízes, ou se esse DJ, como eu comentei anteriormente, até que um deles seja menor do que a tolerância. E vale notar o seguinte, aqui eu uso o gradiente quando eu faço o R0, para isso que eu calculei o alfa da mesma maneira que o outro, né? Mas os gradientes em si, eles não são conjugados, eles são ortogonais, os resíduos. Quem são conjugados, na verdade, são as direções em que eu movo no meu espaço. Então o nome não é muito lá bem dado, deveria ser método das direções conjugadas, mas como é inspirado no método gradiente, a gente continua usando esse termo. Uma maneira mais fácil de visualizar esse algoritmo todo é observando de novo no plano x1, x2. Então o que você faz agora é começa com x0, vai para o D0, tira um x1. Tá? Esse aqui é o erro que você tem em relação ao x1, mas agora o que você faz no método gradiente conjugado é ir exatamente nessa direção. Ou seja, se antes o erro era R1, tinham duas componentes, essa e essa. Tá? Então, cada passo elimina uma componente. Na primeira eu elimino essa e na segunda eu elimino essa. Então, no método gradiente conjugado, eu chego na solução com tantos passos quanto as equações eu tenho. Aqui eu chegaria com 2 passos. Mas esses 2 passos só valem se as hipóteses que eu fiz são garantidas, ou seja, se a matriz A é definida positiva. Isso não significa que gradiente conjugado pode ser usado somente nesse caso. Você pode usar o método gradiente conjugado para outros sistemas de equações em que A não seja positiva definida, mas aí eu não posso garantir que o número de passos que você precisa para chegar aqui é igual a N, vai ser um pouco maior. Mesmo para aqueles que são positivas definidas, você pode chegar com um número de passos um pouco maior do que N, dados os problemas de arredondamento que a gente tem em cada passo. Numa aritmética com precisão infinita, você precisaria de no máximo esse N passos. Então você vê que vale a pena estudar esse método gradiente conjugado, porque esse sim tem um número de passos que é pequeno, pelo menos se a matriz é positiva definida, mas a importância maior desse método que eu acabei de apresentar é porque a extensão dele para sistemas não lineares é bastante poderosa e é razoavelmente simples de ser implementado. É por isso que ele é tão usado, por exemplo, em problemas de aprendizado de máquina ou machine learning. Esse é o nosso último vídeo
na resolução de sistemas de equações lineares. A partir do próximo, a gente passa a atacar os sistemas de equações não lineares em que os problemas são mais interessantes. Então vejo vocês lá. Até lá.